No início do século XIX, Portugal estava em crise. As tropas de Napoleão invadiram Lisboa, obrigando a família real a fugir para o Brasil em 1808. Com isso, o Rio de Janeiro tornou-se a capital do Império Português, algo inédito, uma colônia que se transformava em sede de reino europeu. A chegada da corte mudou tudo. Palácios foram improvisados, ruas ficaram movimentadas e o comércio foi aberto para a Inglaterra. Essa abertura favoreceu os britânicos, mas também fortaleceu a elite brasileira, que ganhava autonomia econômica. Em Portugal, a situação era bem diferente. O povo sofria com fome e instabilidade política, até que a Revolução Liberal do Porto, em 1820, exigiu o retorno de Dom João VI. Ele partiu em 1821, deixando o príncipe Dom Pedro como regente no Brasil. Nesse momento, Portugal queria retomar o controle, enquanto as elites brasileiras não aceitavam perder os ganhos conquistados. O Império Português se dividia entre passado e futuro, e era nesse ponto de tensão que começava a jornada rumo à independência. Esse é só um dos segredos esquecidos da nossa história. Se inscreva e receba, a cada semana, novas investigações que mostram como o Brasil e o mundo foram moldados por fatos que quase ninguém comenta. Quando Dom João VI voltou a Portugal em 1821, as cortes de Lisboa exigiram que o Brasil voltasse a ser colônia. Queriam anular os avanços conquistados desde a chegada da corte em 1808. As elites brasileiras reagiram. Fazendeiros e comerciantes haviam prosperado com o comércio livre e não aceitavam retroceder. A pressão portuguesa ameaçava seus lucros e sua influência. Nesse cenário, Dom Pedro recebeu ordens para regressar a Lisboa. Mas, em janeiro de 1822, deu sua resposta histórica. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. O dia do fico transformou o príncipe regente em símbolo da resistência. De um lado, Portugal exigindo submissão. Do outro, um Brasil que descobria sua própria voz. O chamado para a independência estava lançado. Nenhum processo de independência acontece sozinho. No Brasil, ideias vindas da Europa e das Américas alimentaram esse movimento. O iluminismo defendia liberdade, direitos e autodeterminação. A independência dos Estados Unidos e das colônias espanholas servia de exemplo. Mas não foram apenas ideias. Havia também interesses concretos. As elites agrárias brasileiras, donas de engenhos e fazendas, viam vantagem em romper o domínio de Lisboa. Comércio direto significava mais lucros e menos impostos. Dom Pedro não estava isolado. Ao seu redor, ministros e conselheiros o incentivavam a resistir às ordens das cortes. Entre eles, José Bonifácio de Andrada, que se tornaria conhecido como o patriarca da independência. Sua estratégia era clara: fortalecer a autoridade de Dom Pedro, unificar as províncias e impedir que o Brasil se fragmentasse como a América Espanhola. Essa rede de apoio oferecia não apenas ideias, mas também caminhos práticos. Ela mostrava que a independência não era um salto no escuro, era um projeto político em construção. Em setembro de 1822, Dom Pedro viajava pelas estradas de São Paulo. Estava exausto, vindo de Santos, quando recebeu as ordens de Lisboa. As cortes exigiam sua volta imediata e anulavam qualquer decisão tomada no Brasil. A resposta não demorou. Às margens do rio Ipiranga, ergueu a espada e proclamou: independência ou morte. A cena foi eternizada em pinturas, livros e discursos. É lembrada até hoje como o momento exato em que o Brasil nasceu como nação. Mas, por trás da imagem heróica, a situação era mais complexa. Aquele brado não significava reconhecimento automático. Portugal ainda resistia, e o Brasil precisava provar ao mundo que não era apenas um território rebelde. O grito do Ipiranga foi o símbolo, mas a verdadeira independência só viria depois, em negociações caras e difíceis. O grito do Ipiranga incendiou corações, mas não encerrou o conflito. Portugal se recusava a reconhecer a independência. Para Lisboa, o Brasil ainda era parte de seu império e deveria obedecer às cortes. Na prática, isso criava um impasse. Sem o reconhecimento oficial, o novo país não podia firmar tratados internacionais nem consolidar sua posição no comércio mundial. Era como se o Brasil existisse, mas ainda fosse invisível aos olhos das grandes potências. Foi nesse ponto que
Portugal impôs sua condição. Só aceitaria a independência em troca de dinheiro. Exigiam uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, uma fortuna gigantesca para a época. O problema é que o Brasil não tinha como pagar essa quantia sozinho. A solução foi recorrer a empréstimos com bancos ingleses. Assim, a independência conquistada no campo político passou a ser comprada no campo econômico. O que parecia um grito de liberdade tornou-se também uma conta pesada. E esse seria apenas o começo de uma relação de dependência que marcaria o futuro da nação. E você já sabia que a independência do Brasil foi literalmente comprada? Comente aqui embaixo a sua opinião. O empréstimo inglês que financiou a indenização a Portugal não foi apenas uma operação bancária. Para Londres, era a chance de consolidar sua influência sobre um país de dimensões continentais. A Inglaterra estava no auge da Revolução Industrial e precisava de mercados para escoar tecidos, máquinas e manufaturas. O Brasil, rico em matérias-primas como algodão e açúcar, era o parceiro ideal. Em troca do crédito, vieram tratados comerciais desiguais. As alfândegas brasileiras foram obrigadas a abrir espaço privilegiado para produtos ingleses, enquanto o artesanato e a indústria local ficavam sufocados. Esse arranjo colocava o Brasil no mapa do comércio mundial, mas em posição de dependência. Assim, a Inglaterra não apenas financiou a independência, transformou-se na guardiã dos interesses que moldariam a economia brasileira. O preço da liberdade foi a entrada direta sob a esfera de influência da maior potência do século XIX. Apesar da vitória política, o Brasil independente revelava suas contradições internas. O imperador era Dom Pedro I, um príncipe europeu governando em nome da autonomia brasileira. As estruturas de poder herdadas do período colonial permaneceram quase intactas. A elite agrária continuava a ditar as regras. As províncias seguiam submetidas à centralização do Rio de Janeiro. E a base da economia, a escravidão, permanecia intocada, condenando milhões de pessoas à servidão, mesmo em plena nação livre. A independência garantiu soberania diplomática, mas não transformou o cotidiano da maioria. A ruptura com Portugal não significou uma ruptura com as desigualdades profundas que sustentavam o sistema. Era a crise de um país que surgia soberano aos olhos do mundo, mas ainda preso às velhas correntes dentro de suas fronteiras. Em 1825, Portugal finalmente reconheceu a independência do Brasil. Esse ato teve peso decisivo. Pela primeira vez, a nova nação aparecia no cenário internacional como um Estado legítimo. Podia firmar tratados, abrir embaixadas e ser aceito como parceiro pelos demais países. O reconhecimento não apagava os custos pagos, mas selava a vitória política do processo iniciado em 1822. Era o ponto em que o Grito do Ipiranga se transformava em documento oficial. Esse era o verdadeiro tesouro conquistado. O Brasil deixava de ser apenas uma colônia insubordinada e assumia seu lugar entre as nações soberanas. O Tratado de Independência deu ao Brasil o reconhecimento internacional, mas, dentro de suas fronteiras, essa nova condição logo mostrou fragilidade. A independência oficial não trouxe estabilidade política. As contradições internas explodiram em revoltas regionais, como a Confederação do Equador, que contestava o autoritarismo de Dom Pedro I. Mais tarde, movimentos como a cabanagem e a balaiada revelariam a insatisfação popular diante de um império que ainda preservava privilégios concentrados. A economia continuava baseada na grande propriedade e na escravidão, e o poder permanecia nas mãos de poucos. O Brasil era reconhecido no exterior, mas internamente enfrentava disputas que mostravam o quanto a independência estava longe de significar igualdade. Esse retorno ao convívio das nações foi, ao mesmo tempo, um avanço diplomático e um lembrete. A liberdade conquistada em 1822 ainda precisava ser construída dentro do próprio território. O reconhecimento de 1825 marcou o fim oficial da ligação colonial com Portugal. Mas mais do que um ato diplomático, ele inaugurou uma nova etapa, o Brasil como império diante do mundo. Esse novo país carregava contradições.
mas também possibilidades. Era uma terra imensa, com recursos naturais abundantes, capaz de influenciar o comércio internacional. Era também uma sociedade fragmentada, que precisaria enfrentar seus próprios fantasmas para consolidar a promessa de liberdade. A independência não foi apenas um ponto final na era colonial, foi o início de uma longa caminhada, feita de avanços e retrocessos, que ainda hoje molda o destino do Brasil. E talvez o verdadeiro sentido dessa história esteja justamente no questionamento: independência é um ato ou é um processo inacabado? Se essa pergunta te instiga, continue a jornada conosco. Assista ao vídeo O Poder Esquecido das Américas e descubra como outros povos do continente desafiaram impérios e marcaram a nossa história.